Então, a intenção nossa, né, da Dinancorp, tá, é fazer com que todos os próximos workshops ocorram, talvez cada 7, 10 dias, e a gente vai falar de diversos assuntos da área contábil. Tendo a ideia inicial ou a proposta para que a gente possa fazer realmente que o contador ele comece a observar um novo desenho, né, de cenário. Tá? Então, por isso que a gente resolveu fazer também esse do SST. Nós temos percebido muitas dúvidas com relação aos contadores, né? Eu devo, não devo fazer, eu vou fazer por minha conta, como que vai ser feito isso? Eu entrego os registros, né, os eventos para o e-social ou não entrego? Eu deixo para a empresa fazer isso? Está havendo uma certa bagunça, tá? Então a gente percebeu uma certa insegurança e nós estamos aqui justamente para tranquilizar, para realmente mostrar o posicionamento que nós temos e que a gente acredita que os contadores deveriam também ter esse posicionamento, para que pudesse, de fato, não trocar os papéis, não haver uma troca de papéis, onde ele assuma um risco ou uma responsabilidade que não seja dele. Inclusive, né, tem empresas que também provavelmente estejam participando desse evento de hoje, então para ficar bem claro para a empresa qual realmente é o papel do contador. Né? Então, o que o contador, de fato, ele deve fazer, não deve fazer com relação ao SST, quais registros serão entregues, né, no SST, para quem vai ficar essa responsabilidade, e não tirando, óbvio, o escritório de contabilidade da linha de frente. Né? A intenção é realmente fazer com que o escritório de contabilidade cada vez mais se sinta parte integrante das empresas que atuam, né, que são os clientes, os nossos clientes, e que esses nossos clientes, né, as empresas que são nossos clientes, como clientes de cada um de vocês, quando eu falo nossos clientes, eu estou generalizando a categoria. Então, os escritórios têm os seus clientes, então o que deve ser fornecido para esses clientes, tá? De informações, qual é a preocupação nossa com a SST, que teve início agora no começo do ano, e que essa trouxe responsabilidades. Não é, não é novidade para ninguém, mas vale-se muito falar, né? Inclusive em razão até dessa participação de empresários nesse nosso bate-papo, que o e-social ele veio para mudar uma forma de entrega de obrigações que ocorriam antigamente. Eu fico muito feliz com o e-social, tá? Para ser sincero, apesar da burocracia, sempre a forma, não gosto das formas que são colocadas, mas a ideia da proposta do e-social é excelente, né? A proposta do e-social é uma mudança realmente de comportamento, não apenas dos escritórios de contabilidade, mas uma mudança de comportamento das empresas como um todo. Então, essas empresas, elas precisam observar quais são os riscos que elas correm se elas não atenderem ao e-social. Então, hoje, eu trouxe para falar comigo, né, meu nome é Paulo Gonçalves, eu trouxe para conversar com a gente o Rodrigo, já vou abrir para o Rodrigo também bater um papo com vocês. Então, o Rodrigo Zerbinato, ele também trabalha com a gente aqui na Tinancorp. Então, existe essa nossa preocupação de mostrar para os empresários, e o e-social trouxe isso, para abrir realmente a cabeça do empresário e falar, viu, as coisas para trás não são mais como eram, né? Ou olhando para trás, você não deve repetir os mesmos erros, né? Então, você começar a entregar eventos com atraso. Até então, o e-social não aplicou multas, tá? Até então, né? Não aplicou multas. Então, existe a proposta também da Receita Federal, porque ele é uma obrigação acessória, e como toda obrigação acessória, a Receita Federal vai começar a autuar. Então é importante que cada um saiba realmente o seu papel e que ajude o outro a fazer o papel do outro. Tá? Então as empresas de segurança e saúde e medicina do trabalho também deveriam ter isso em mente, né? Então, para elas poderem oferecer esse tipo de trabalho junto às empresas. Aqui nós não queremos fazer propaganda de nenhuma das empresas, tá? De trabalho, esqueçam disso. Inclusive, eu acho que se alguns escritórios de contabilidade aqui também faz o SST, eu acho que é justo, eu acho correto, tá? Eu acho que a área contábil ela precisa partir para isso, tá? Então, eu gostaria muito que todo mundo aqui se sentisse muito bem, tá? Então, sejam bem-vindos a mais essa apresentação, mais esse evento, esse workshop, e que vocês se sintam bem. Se tiverem alguma dúvida no meio no decorrer do nosso bate-papo, por favor, fiquem muito à vontade para falar com a gente, tá? Bem tranquilo. Eu gostaria muito que fosse realmente um bate-papo isso, tá? A duração dele
a gente talvez seja 15, 20 minutos, é rápido mesmo, para que a gente possa realmente chegar a algumas conclusões aí, tá legal? Vamos lá então, eu vou dar uma andadinha aqui. Então, depois que eu apresentei o Rodrigo e me apresentei, eu gostaria de falar algumas situações. Então, Rodrigo, só para ficar claro, pessoal, quando teve início realmente ao SST? Pessoal, bom dia então a todos, tá? A gente sabe então a data do início que nós tivemos a obrigatoriedade, né? Por fim, saiu, né, pelo ambiente do E-Social, eles colocaram agora em prática para os grupos 3, né, 2 e 3, eles colocaram agora no início de janeiro, no dia 10 de janeiro, então eles já deram início a essa carga do SST dentro do ambiente do E-Social, ok? Sim, sim. Aí tem muita gente que talvez tenha dúvida ainda, né? Então, eu tenho uma microempresa ou tenho lá um MEI, tá? Eles são obrigados também à entrega? O MEI, ele é obrigado a ter entrega do SST, tá? Uma pessoa, um técnico de segurança também transmitindo essas informações. Microempresa, se tiver um colaborador, ele já tem que ter esse SST, sendo válido a partir do dia 10 de janeiro, já tendo a carga de informações dentro do ambiente, ok? Então, se um Legal. microempreendedor, um MEI, um ME, não tem colaboradores, é só o sócio, está dispensado dessa área de SST, ok? Ah, legal. Isso é importante porque eu tenho percebido que muitos contadores estão desesperados. Eles falam, pô, mas só tem um sócio aqui na minha empresa, ou mesmo o MEI, ele acaba não tendo um colaborador, ele é sozinho. Então, pô, eu também tenho essa obrigação. Então, você está dizendo para a gente, é que houve um corte ali, na hora que você estava falando, você está dizendo para a gente que realmente a escritório de contabilidade pode ficar tranquilo, que com relação ao MEI só vai ter obrigatoriedade se ele tiver pelo menos um colaborador, que na verdade só pode hoje, só pode atender um colaborador, né? Só pode admitir um, é isso? É isso mesmo. Então, tendo um colaborador, ele já está obrigado à entrega também dessa parte de SST, ok? Perfeito. Então começou, início da obrigatoriedade começou no dia 10 de janeiro. É importante a gente tomar muito cuidado, pessoal, para não perder o prazo, tá legal? Então, eu vou entregar depois do dia 15 de fevereiro, deixa quando Deus quiser, a empresa não está se adaptando, elas estão correndo atrás, ainda não acharam uma empresa de segurança, mesmo as próprias empresas de segurança estão assim desesperadas porque nunca tiveram tanto trabalho, tá? Porque no Brasil, infelizmente, as coisas só ocorrem no momento que estão ocorrendo, né? Em cima dos prazos. E nós, da área contábil, que devemos sempre antecipar isso para os nossos clientes, né? Então, sempre fazer reuniões antecipadas, no mês de dezembro, novembro, sempre que for entrar uma obrigação nova, né? É importante que a gente chame mesmo o cliente para bater um papo, sabe? Com muita antecedência, para que ele tenha essa percepção que vai chegar. Porque senão, o que é importante a gente deixar claro aqui é que o contador tem um poder enorme, entendeu? Tá? Então, nós, da área contábil, nós somos formadores de opinião e temos, além de uma responsabilidade enorme, um poder enorme no nosso posicionamento. O que nós falamos para a empresa é lei, né? Mesmo porque nós trabalhamos dentro da lei, né? Então, tudo que a gente fala para a empresa vai assumir e pela seriedade que a gente trata a cada caso, ela de fato vai fazer, certo? O que nós não devemos na área contábil é trazer para cima da gente como se fosse a gente que tivesse criado essa obrigação, né? Então, eu tenho percebido isso, nós temos clientes no Brasil inteiro, e a gente tem percebido, né, que os contadores, eles falam assim, mas eu tenho até receio de falar que vai ter isso daí para o cliente, porque, putz, parece que foi ele que criou essa obrigação, e não foi, entendeu? Então, assim, nós somos um intermediário. E quanto mais claro a gente deixar isso para o cliente, graças a Deus existe nós, né? Então, que a gente possa trazer para ele essas novidades da lei, para que ele possa realmente cumprir o que a lei determina, né? Inclusive, a gente vai falar também um pouco sobre isso daqui a pouco. Então, o que a lei determina com relação à obrigatoriedade, é importante que o contador realmente não se coloque numa situação de vítima, tá certo? Porque ninguém aqui é vítima, né? Ou, perdão, todos somos colaboradores, né, e não vítima do governo. Aqui acontece, o E-Social trouxe essas novidades, como eu falei para vocês, ele é muito bem-vindo, tá, o E-Social, porque ele moraliza realmente a área trabalhista, né? Ele complementa o que ocorreu em 2017, que foi a reforma trabalhista. Então, ele traz realmente novidades legais. Foi um excesso de informações no início de 2018, 2019, mas tudo isso depois foi sendo cortaram mais de 500 registros, né?
entendeu? De informações que iam para o social, fizeram ele ficar mais simplificado. Então, a área de SST não é diferente, tá? Então, as informações que vão para SST, a gente vai falar um pouco sobre elas agora. Vamos voltar para cá, então. Então, dá um clique aqui para a gente andar mais um pouquinho. Paulo, posso fazer uma pergunta? Pode sim, Fábio. É o seguinte, eu tentei entrar no portal da social para acessar esses eventos. No portal da social só está disponível o acidente de trabalho. Eu imaginava que, por exemplo, se eu quisesse entrar pelo portal e lançar um exame médico, teria essa opção ou ainda não tem? Como que vai funcionar? Essa informação, Fábio, ela ainda está sendo só que nem a gente faz, assim, a grande maioria das informações por transmissão de arquivo XML, tá? Ele não é acessado como a gente faz, que eu posso fazer uma admissão ou alguma informação de férias, a gente não pode. Então, está por uma importação de XML para dentro do ambiente, tá? Você consegue só consultar, também não consegue baixar como foi transmitido essas informações. Você consegue ver em tela, mas sem baixar um arquivo para você poder importar. E assim, aí eu vou te acalmar daqui a pouquinho, Fábio, né? Então, assim, porque é exatamente esse o ponto, né? Nós estamos procurando fazer coisas dentro do e-social ou entregar algumas obrigações. A gente está querendo antecipar, porque a gente não quer que gere problema para os clientes nossos. Mas a gente vai ter que conversar um pouco sobre isso daqui a pouquinho, tá? A gente vai colocar os pingos nos is. Então, assim, realmente, o que a gente deve fazer nessa hora? Eu entrego, não entrego? Eu vou lá e não entrego, eu estou prejudicando a empresa? Calma lá, já a gente vai chegar numa conclusão bem legal aí. Então, a gente tem o primeiro evento aí, e pode perguntar, viu, Fábio? Vocês todos, por favor, participem. Nós temos aí, então, o evento S2210, né, Comunicação Decente de Trabalho, tá? Se você puder falar um pouco sobre ele, Rodrigo, eu agradeço. A comunicação do acidente de trabalho, a CAT, né, como a gente sempre comunica, a gente fala a CAT, né, não é novidade para a gente. Ela não, nem porque agora começou o E-Social, não vai ter diferença nenhuma, tá? Prazo, primeiro dia útil seguinte ao fato da ocorrência, tá? Ocorreu o acidente, até o dia seguinte a entrega dessas informações. Em caso de morte, imediato. Não tivemos alteração nenhuma, tá? O tipo, inicial, quando aconteceu o acidente, a gente vai estar lá comunicando, tá? Como foi o acidente, tá? De maneira normal, como a gente sempre faz. Uma reabertura, teve um agravamento dessa CAT inicial que a gente fez. Nós fizemos a transmissão de uma CAT inicial, comunicando um acidente, entregamos, tá tudo perfeitinho, tá bonitinho. Teve um agravamento, a pessoa tem que fazer uma cirurgia, então nós faremos uma CAT de reabertura, comunicando o que teve de novos procedimentos, tá? Ou uma comunicação de óbito, que é como a gente tem o prazo inicial, prazo de envio, de um dia, ou seja, de imediato a gente tem que comunicar essa CAT de óbito, tá? Não tivemos nenhuma alteração. Então eu posso continuar entregando a CAT para os meus clientes? Calma lá, tá? Por quê? A CAT em si, vocês não concordam comigo, já era difícil da gente conseguir ver o motivo ou o que agente causador desse acidente. Quando a gente abria, pelo menos para poder preencher uma CAT, dava até arrepio, né? Eu sempre ficava pensando, por que um médico não faz isso? Porque ele tem mais o conhecimento, ele consegue detalhar um pouco mais, né? Então, agora, com o ambiente do E-Social, a gente tem a tabela número 14, que é os acidentes, o que ocasionou esse acidente, né? A gente tem que descrever a situação do acidente. E ela coloca um códigos, tá? Por mais que a última versão da CAT já tenha apresentado para a gente, mas ela fica um pouco mais complicada os dizeres, tá? Então, às vezes, você vai pegar e falar assim, então eu não consigo me identificar aqui, eu coloco o NA, porque não foi identificado, ou outros motivos, tá? Por isso que é considerado que a pessoa de SST faça essa comunicação, tá? Eles enviem esse evento 2210, porque eles têm esse conhecimento mais aprofundado, para que ele possa transmitir e não ter problema nenhum para a empresa, tá? Se você vai descrever, ele tem um campo de observações, tá? Se vocês verificarem dentro do ambiente, uma CAT comunicada já, ele tem um campo de observações. Imagine que se você vai lá e quer detalhar, porque você não enquadrou nenhuma situação do acidente, você pode prejudicar a empresa, não é? Você pode bater lá para o Ministério do Trabalho, para quem for verificar, fala assim, nossa, então aqui a empresa não tem EPI, aqui a empresa não oferece treinamentos, entenderam? Então, isso que é o complicado da gente estar mexendo. Posso fazer a CAT? Não deve. Deixe com a pessoa do profissional da SST fazer essa entrega, tá bom? Eu consigo preencher.
ainda mesmo assim não entregue. Vá com calma, porque uma informação prejudica o resto todo da empresa, tá? Isso também são informações que vai tudo no PPP, tá? Lembrando que essas informações agora entrando, tá? Dentro do SST, o ambiente, a gente completou as 4 fases, correto? Então, tem a previsão de janeiro de 2023, a gente tem o PPP eletrônico. Então, muito cuidado com essas informações, ok? Perfeito. Inclusive, falando olhando para a área contábil, né? Antigamente eu percebia que muitos dos colegas, muitas vezes na preocupação de fazer a entrega no dia seguinte, acabavam escrevendo informações e acabavam criando situações, inclusive, que daria abertura para prejuízos enormes para as empresas em razão de desconhecimento mesmo, né? Então, a gente não tem conhecimento técnico, como o Rodrigo citou, para pôr uma informação com relação ao que houve. E quanto não tem, uma amiga minha que é a advogada, a doutora Juliana Fabre, e ela sempre fala assim, cuidado com o que se escreve na CAT, porque você pode estar denunciando a empresa e criando uma situação, inclusive, indenizatória para o colaborador, né? Que ele pode entrar contra a própria empresa, porque a empresa declarou, a CAT ela é declaratória, né? Então, quando a gente declara algumas informações na CAT, sem conhecimento, às vezes o procedimento, o que houve no acidente, aí a gente vai contar com detalhes. Ela fala assim, quanto menos detalhes, melhor, entendeu? Porque assim, se você coloca detalhes nisso, pode haver um problema, e às vezes não. Na grande maioria não é culpa da empresa, na verdade tá? Então assim, eu costumo falar que a empresa, ela deveria observar mais que os colaboradores estão fazendo. Mas muitas vezes o colaborador lá, ele teima em utilizar ou não utilizar os equipamentos de proteção individual, ou mesmo vai levantar um guincho, não coloca o capacete, ou entra embaixo do guincho para ficar olhando se está reto, se não está, entendeu? Aquilo acaba caindo em cima dele e acaba acontecendo acidentes. E isso acaba realmente trazendo para a empresa prejuízos. Por isso que a empresa precisa estar atenta a como está sendo feito os trabalhos. Tá? Então, se realmente estão utilizando esses equipamentos individuais ou coletivos de proteção contra acidentes. Tá? Então, é importante que a empresa tenha essa percepção. E a gente, na área contábil, a gente tem que tomar muito cuidado para não deixar isso acontecer. Nós devemos olhar realmente e não fazer um preenchimento da CAT por conta, em razão disso aí, que a gente pode trazer um problema sério para a empresa e gerar uma situação indenizatória para ela. Segundo evento que obrigatoriamente a gente vai ter que entregar. Alguém tem alguma dúvida quanto ao primeiro evento? Beleza. Vamos lá. Se vocês tiverem, pode escrever que a gente entende. Vamos lá, então. Então, o S2220, né, que é o monitoramento da saúde do trabalhador. Rodrigo, pode falar um pouco sobre? Isso. Esse S2220, tá? O 2220, ele é entrega não é do exame médico, tá? Assim, por exemplo, eu fui fazer uma consulta médica, tá? Tô com uma dor no pescoço, não é isso que se trata nesse evento 2220, tá? Esse daqui, o que vai ser entregue pelo profissional do SST é o ASO, tá? Exames complementares, às vezes a função, ela determina que tenha coleta de sangue, tá? Uma audiometria. O que ele tiver de exames complementares, é esse o evento que tem que ser encaminhado, tá? Atestados médicos, afastamento por acidente de trabalho, afastamento por doença não relacionada ao trabalho, é o 2230, isso fica de responsabilidade do escritório de contabilidade, ok? Então, a gente colocou, não integram nesse evento os atestados médicos de afastamento de doença e acidente de trabalho. É isso que determina esse evento, tá? Então, os demais exames, ASO, repetindo, exames complementares da saúde do trabalhador, isso é no 2220, tá? Exames médicos, atestados médicos, ficam a caráter do escritório de contabilidade no 2230. A pessoa tem um prazo de entrega até o dia 15 do mês subsequente do ocorrido, ou seja, o exame médico, eu estou com o exame atrasado, calma lá. Ele não tem que ter uma carga inicial. Tá? Então, o técnico de segurança que for fazer esse envio, ele não tem uma carga inicial. Ou seja, mudando o nosso perfil para a gente poder entender melhor. Eu tenho um atestado médico que foi feito no dia 20 de outubro. Tá? A validade dele é de 1 ano. Ok?
Então, quando que eu devo enviar esse funcionário, por exemplo, o meu exame médico? Só quando eu renovar ele, o meu periódico, a minha mudança de função, o demissional, só quando eu tiver essa nova movimentação. O exame que já foi realizado antes do dia 10 de janeiro, ele não é informado, ok? Não tem uma carga inicial, ou seja, lá para trás eu vou fazer retroativo essa informação. Não, é do movimento da renovação para frente que eu passo a monitoração desses exames. Ok? Então, vou voltar para cá, vou andar mais um pouquinho. O S2240, né? Condições ambientais do trabalho, agentes nocivos. Isso. Por favor, Então, fala isso observe. logo em seguida. Então, observe que teve o 2210, que nós falamos da CAT. O 2220, nós falamos dos exames médicos, exames clínicos. Pulou o 2230, como nós dizemos, nós comunicamos no slide anterior, isso é do escritório de contabilidade. Agora volta para a parte do SST, 2240. Eles vão ter que, através de laudos técnicos, tá? O que é o laudo técnico? PPRA, tá? Que é o Programa de Prevenção de Risco de Acidentes. Tá? Hoje ele teve, a partir de janeiro, com essa inovação também do E-Social dentro do Ministério do Trabalho, eles mudaram o nome para PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos. Tá? Eles fizeram essa mudança porque no PPRA a gente só detalhava os agentes nocivos, biológicos e de acidentes. Ergonômicos, ou seja, a postura de um colaborador, ela era ignorada. Ela não servia tanto para essas informações dentro desse relatório, desse laudo. Tá? Como agora o E-Social, ele colocou essa tabela, número 24, para poder ter essas informações e agravar, vamos dizer assim, né, esse detalhamento para a gente, então ele incluiu o ergonômico. Então ele mudou o nome para PGR. Tá? Nessa alteração, então, todos os laudos vão ter que ter essas informações. Não existe uma empresa que não tenha um risco químico. O escritório de contabilidade tem um risco químico? Temos. Nós não temos a faxineira? Ela mexe com produtos químicos, não é? No escritório de contabilidade nós temos riscos ergonômicos, não é? Então, também ele tem essas informações. Então, é tudo laudado por um técnico, tá? E ele faz um laudo e deixa arquivado. Por ele vai descrever como que é o ambiente. Essa sala que eu trabalho, ela tem tanto de pé direito de parede, ela é de gesso, ela é de forro, ela tem ar-condicionado, ela não tem, como que é a iluminação. É isso que vai descrever o ambiente que o trabalhador está executando a sua atividade. Tá? Por ele também, é aonde que a gente vai descrever se tem algum produto químico que possa ter alguma redução na aposentadoria desse trabalhador. Se a atividade que ele executa possa ter alguma redução. Tá? Imagine você fazer uma descrição. Eu vou entrar lá porque a empresa é um MEI, é um colaborador só. E eu vou descrever, é um barzinho. Tá? Eu vou descrever como que é o ambiente. Eu conheço essa empresa faz muito tempo. Tá? Só que nesse caso, imagine você comunicar como que é uma descrição, né? Olha que bonito que ficou, usou palavras técnicas bonitas, né? Falou, nossa, eu relatei, nem na escola fazer um texto tão bonito desse jeito, né? É imprimir e colocar na parede. Mas, passado o tempo, esse colaborador vai, sai da empresa, o que for, a empresa recebe uma autuação, teve uma descrição em que ela tinha que pagar salubridade, ou algum agente que ele tinha dentro da empresa que causava alguma redução para esse trabalhador, ou alguma situação que prejudique a saúde dele. E você não relatou isso, ou você relatou a mais do que não existia. Tá? Então, essa descrição, esse é um evento muito difícil de vocês falarem assim, não, deixa que eu descrevo como que é o ambiente, e não é tão simples. Tá? É um risco que você corre de informar uma informação totalmente errada, em contradição com o que de fato é, e prejudicar o seu cliente. Ok? Então, isso, muito cuidado, são feitas medições, são feitos vários treinamentos, se necessários. Tá? Então, assim, muito cuidado com essas informações. Deixe o técnico que faça essa descrição para a empresa. Ok? Perfeito. Inclusive, eu até sugiro que os colegas, né, da área contábil, porque assim, todo
os colaboradores ficam 8 horas no mínimo sentados diante de um notebook, né? Então, é importante que o notebook esteja numa situação fácil para ele visualizar. Então, colocar aquelas apoiadores de monitor, né? É importante para que ele realmente se sinta bem, tá? Então, há uma preocupação. Alguns falam, pô, puta frescura, antigamente não se precisava disso. Mas antigamente a máquina funcionava também menos, né? O tempo de vida útil dela, do ser humano, era muito menor. E, querendo ou não, nós acabávamos colaborando para que essa vida útil do colaborador fosse cada vez menor. Então, a lei, ela, apesar de estabelecer e ela ser engessada, ela é muito útil para trazer para a gente realmente uma condição em que a gente tenha seja ela por obrigação ou não, a gente acaba prestando atenção e realmente olha e vê que tem sentido tudo que ela traz. Entendeu? Tem coisas que realmente não tem sentido, mas com relação ao que foi apresentado aqui, o 2210, 2220, 2240, eu vejo muita situação que realmente havia necessidade. Porque tem pessoas do bem e tem pessoas que não faz tão bem assim, né? Que sempre estão sob subterfúgio, fugindo da legislação ou não querendo ter despesas com os colaboradores, né? Que eu acho que é um investimento quando a gente coloca uma cadeira boa, um teclado bom, um mouse bom, um monitor legal, tá? Grande, para que seja fácil de visualizar. Tá? Então, não coisas pequenas. Então, às vezes, eu tenho, às vezes, agora não com a pandemia, mas um pouco antes da pandemia, eu entrava em alguns escritórios de contabilidade e eu via aqueles monitores ainda com um lago, assim, grandão, que são quase nem cores tem. Então, a preocupação realmente com a qualidade do trabalho é importante, por isso que o E-Social está obrigando as empresas a fazerem isso. Então, as condições ambientais, como foi bem colocado pelo Rodrigo, ela só vem realmente para formalizar uma coisa que já deveria estar acontecendo há muito tempo. Joia, Rodrigão. Sabe o que é legal também, Paulo? Que sempre a gente brinca, né, na parte do SST, é assim, você não quer ter acidente, não tenha incidentes, tá? O acidente, seja dentro do escritório de contabilidade, eu posso ter uma queda, eu posso cair porque tinha um fio que passava bem no meio do lugar, mas colocava uma fita para segurar o fio. Soltou a fita, tropecei, caí, quebrei o braço, tive um acidente. Então, a gente evita os incidentes para não acontecer os acidentes. Perfeitamente isso. Essa parte, assim, que é bem legal, que nem foi dito no começo, né, por você, Paulo. Por exemplo, a gente não fazia os registros, antes do E-Social, o cliente chegava no final do mês e apresentava para a gente o registro com data retroativa. Verdade. Não é? E nós começamos a ficar, nossa, mas isso sempre existiu. A lei deixava o nosso jeitinho brasileiro, deixava para o final. Exatamente. A parte de SST é a mesma coisa. A gente sempre ouvia falar, não, é acima de 50, é só para a indústria. Não. O que era, por exemplo, uma CIPA. Essa sim, você tem que ter uma tabela com o KNAI da empresa, qual que é a atividade dela, para você ter iniciantes ou não. Mas os demais, os laudos técnicos, isso daí a lei deixa bem claro. Eu só comentei que o que eles colocam na NR, a CLT, parte trabalhista, né? E a NR, que é a norma regulamentadora, é o que diz as regras para NR dentro do SST. Tá? Então ela coloca para todas as empresas que admitirem, eu não coloquei situações tipo, a partir de tantos funcionários essa empresa está dispensada, então todos teriam que ter, só que a gente vai sempre segurando, né? Então, por esse motivo, agora ela vem também para poder acolher todas as empresas. Ok? Porque, na verdade, assim, havia até uma distinção, se você parar para enxergar, e eu queria que todo mundo tivesse exatamente essa percepção, né? Quando eu estou colocando assim, é para realmente abrir a mente, né? Porque nós tínhamos uma percepção antes que quem eram beneficiados apenas os funcionários, assim, a empresa acima de 20 ou 50 funcionários, ou 100 funcionários, colaboradores, como foi colocado por você. Tá? Então, hoje não. Então, todo mundo hoje, querendo ou não, acaba obrigatoriamente tendo que fazer a entrega, tá? E manter realmente as mesmas condições dentro do ambiente de trabalho. Então, qual que é a intenção nossa? É que você seja realmente consultor da empresa, tá? Então, o escritório de contabilidade se colocar na condição de consultor da empresa e não mais se colocar na condição de fazer a execução de um trabalho desse de SST. Então, a gente tem realmente que colocar como os pingos nos is. A gente vai lá com o nosso cliente, a gente vai ter a responsabilidade sobre o trabalho executado, né? Então, mas a gente coloca para ele outras empresas do segmento que fazem isso, especialistas. Mas se eu, por exemplo, sou proprietário de escritório de contabilidade e ofereço esse tipo de serviço, de trabalho, realmente eu tenho pessoas técnicas nessa área,
Qual é o problema, então, de oferecer? Eu acho que tem que oferecer mesmo, tá? Eu acho que isso, dentro da área contábil, nós não podemos nos restringir simplesmente à contabilidade, né? Eu costumo falar que contabilidade é meio, tá? Da gente alcançar outros tipos de trabalho. Então, se o seu escritório de contabilidade, de fato, oferece um trabalho de SST, sem problema nenhum, eu acho que isso tem que ser divulgado mesmo, acho que é até bonito fazer isso e é legal. Mas se você não conhece SST, não coloque em risco os clientes e não coloque em risco o seu escritório de contabilidade. Então, vamos indicar empresas, não apenas uma, mas 3 ou 4, e ele que escolha no cardápio qual é a melhor empresa para ele, para que ele possa trabalhar junto com essas empresas, né, oferecendo para aí sim, né, sendo parceiro dessas empresas, oferecendo para elas, né, as empresas de segurança do trabalho, as informações necessárias para que as empresas possam desenvolver seu trabalho. Tá? Então, é importante que nós temos feito aqui no Dinancorp, trazemos as empresas para dentro do Dinancorp, conversamos com todas as empresas, uma a uma, trazemos para cá, para conhecer onde nosso cliente vai ser realmente colocado, tá? Quem vai pegar essa carteira dele, quem vai cuidar dessa carteira do nosso cliente, e aí sim, nós nos colocamos à disposição para o nosso cliente, para as informações que forem necessárias, resolvemos muitas informações para ele que realmente ele não tem, trazemos para ele uma tranquilidade, que é saber pelo menos o mínimo, como o Rodrigo está colocando, né, dos eventos que existem, da obrigatoriedade de SST, e ponto. Daí para frente, jogamos na mão de uma empresa de SST e essa empresa faz o trabalho dela, porque o risco de você não saber um agente nocivo, ou não saber uma classificação que você faz com relação a algum acidente, ou mesmo com alguma relação que você tenha com insalubridade, você pode gerar para uma empresa um passivo virtual gigante lá na frente, né? Mesmo porque esses eventos estarão preparando, como disse o Rodrigo, o PPP, né? E ele vai estar preparando a aposentadoria. A Previdência Social, no futuro, qual que é o lance dela? Ela vai querer simplesmente voltar, tá? Se voltar como uma seguradora, ela já é uma seguradora hoje, não é mais assistencialista, e ela vai querer fazer propaganda dela. Uma ferramenta dessa que ela tem em mãos, que é o e-social, ela simplesmente vai mandar uma carta para a gente, parabéns pela sua aposentadoria, você gostaria de pegar agora ou você quer receber no futuro? É isso que é a ideia que se prega dentro da própria Previdência Social. Então, é importante que a gente se sinta como parceiro das empresas de segurança do trabalho e se coloque realmente como consultor para as empresas que nós prestamos o nosso serviço na área contábil. Então, assim, essas empresas de SST, né, as empresas que fazem segurança do trabalho, que estão oferecendo serviço, que está realmente uma miscelânea, hoje tem muitas empresas oferecendo, eles estão querendo, e eu acho que é justo, né, a gente transferir para eles a procuração dos eventos relativos ao grupo do SST. Tenho percebido que alguns escritórios de contabilidade ficam meio reticentes, né? Não, eu acho que quem tem que mandar a procuração é o próprio proprietário da empresa, ele que fechou o negócio. Não se mantenham distante das empresas, tá? Nós temos que nos manter muito próximo das empresas, a gente tem que realmente ser parceiro não, consultor da empresa. Enxergue o escritório de contabilidade dentro da empresa. Nós temos uma empresa, nós temos uma sala. Felizmente, nossa sala é diferente. Nós estamos no lugar daquela empresa, mas nós trabalhamos como se estivéssemos dentro da empresa. Tá? E a empresa tem que perceber a gente assim, para ter sentido para ela, o que de fato ela realmente investe no escritório de contabilidade. Então, não tem sentido a gente não estar participando dessas informações. Então, o que eu sugiro é que realmente todo mundo acabe entrando em contato, inclusive, com as empresas de SST, que a sua empresa, né, seu cliente contratou. Se for uma empresa diferenciada, diferente, né, vocês podem hoje, através de chamadas como essa, de vídeo, chamar o responsável pela empresa de segurança, pergunte para ele como vai ser feito, como vai ser oferecido os trabalhos que ele está fazendo, como realmente ele pretende entregar as obrigações, tá? Mas eu não vou fazer as obrigações, eu só vou fazer os laudos técnicos, preencho o e-social aqui, os dados, vou mandar para você, escritório de contabilidade, um arquivo de XML para que você, escritório de contabilidade, transmita. Eu não vejo o menor sentido nisso, tá? Eu acho que quem está gerando a obrigação, ele é obrigado a entregar até o final, tá certo? Ele que deu os pulos dele, né, então, dessa empresa de segurança. Por isso que a gente abre para ele o grupo SST,
Tá? Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente vai assumir aí um risco, né? Às vezes com prazo de entrega, então nós recebemos uma informação que deveria ser uma CAT, que deveria ser no dia seguinte, mas a gente conhece o spam, a gente sabe que lixos eletrônicos ocorrem, né? Então a gente sabe que os lixos eletrônicos ocorrem dentro do SST, perdão, dentro dos e-mails e acabam não chegando, tá? Então, muitas vezes o cara transmite para você um arquivo XML, ele fala, bom, as minhas mãos estão limpas. Não é assim que funciona. Por isso que eu estou chamando de parceria. Então, é importante que essas empresas de segurança do trabalho conheçam realmente o profissional contábil, a equipe do profissional contábil, de departamento pessoal, de recursos humanos, mesmo da própria empresa, se for interno nela, mas que conheçam e que realmente assumam a transmissão. Porque observe mais uma coisa, houve um erro no arquivo, você vai ter que devolver esse erro, né, para o gerador lá, a empresa de segurança, para ele refazer isso, mandar para você de novo, se tentar transmitir, houve outro erro, olha o tempo que está sendo usado à toa. Ah, mas eu, na área contábil, sabe de uma coisa? Eu vou abrir, editar esse XML aqui, eu vou colocar uma informação, fechar, salvar e entregar. Você acabou de alterar um arquivo original que não foi informado para a empresa de SST, ele tem facas e queijos para acabar com a sua carreira perante o cliente. Então, eu acho assim, ó, pingos nos is. Eu acredito que quando a empresa de SST oferecer um trabalho, que ofereça até o final. Então, essa empresa ela ofereceu o trabalho que ofereça até o final. Não adianta ela oferecer metade do trabalho. Eu não quero que ela faça o laudo, gere os arquivos XML e manda para que eu faça a entrega. Não tem o menor sentido para mim isso. Tá? Então, eu acho que nós fizemos exatamente esse workshop para mostrar realmente um posicionamento que nós devemos ter, né? Nós da área contábil. Então, qual que é o posicionamento, tá? Que eu acredito que nós devemos fazer? Nós devemos indicar os trabalhos para as empresas de SST. Escolhermos entre elas, tá? Quais as empresas que talvez poderão trabalhar com os nossos clientes. Caso o nosso cliente tenha uma empresa que já presta serviço, nós devemos trazer essa empresa para dentro do escritório, seja através de videochamada, videoconferência, ou trazer a empresa para que conheça a nossa empresa. Não devemos ter rabo preso com essas empresas, devemos realmente nos posicionar, devemos mostrar para essas empresas o que a gente espera delas, né? Mesmo porque é o futuro do nosso cliente, por isso que eu falo da questão da consultoria, da gente trazer para uma realidade, para que a empresa perceba que o escritório de contabilidade tem um posicionamento muito forte, e que a gente quer realmente não ter trabalho e não gerar responsabilidades e multas para as empresas que nós prestamos o serviço para elas. Então, é importantíssimo, tá? Que a gente, sem qualquer receio, nós não devemos ter receio nenhum, passamos então para as empresas de SST, o grupo do SST, a procuração dentro da Receita Federal, no ECAC. Paro mais um pouquinho. Uma outra coisa que eu falo para vocês é que a gente realmente faça a procuração com a autorização da empresa, entendeu? Então, quem vai fazer o contrato entre a empresa e a empresa nossa cliente e a empresa de SST, de Segurança do Trabalho? A própria empresa. Nós não devemos intermediar isso, tá? Então, não vamos trazer para cima da gente isso. A empresa contratou o nosso cliente contratou uma empresa de SST, eles vão negociar entre eles, chegarem nos valores que eles querem chegar, tá bom para as duas partes, tá ótimo, tá? Então, nós devemos conhecer a empresa de SST, nos colocar à disposição de fazer a procuração, vamos fazer a procuração com a autorização do nosso cliente, vamos acompanhar realmente se está sendo feito as entregas, né? Também temos que acompanhar isso para ver se realmente todos os nossos colaboradores, ou não vai gerar para a gente um problema com relação a uma geração de folha de pagamento no futuro, porque o empregado estava afastado e a gente não sabia, tá? Por uma CAT que não chegou às nossas mãos, a gente precisa saber. Então, esse triângulo, né, é obrigatório a gente ter ele bem definido, né, quem faz o que faz, para que a gente não assuma riscos e não coloque em risco nossos clientes. Então, é importante que a empresa de SST, no meu ponto de vista, ela deve realmente prestar um serviço de qualidade, fazer a entrega desses 3 eventos, né, fazer as comunicações, CAT, mas sempre abrir assim, o e-mail, escritório e empresa, tá? Para que a gente acompanhe o que está acontecendo, tá? Inclusive, eles deveriam cada vez mais abrir essa comunicação com os escritórios, tá?
tá, de contabilidade, para que a gente realmente saiba quando aconteceu, porque, como eu falei para vocês, um evento de comunicação de acidente de trabalho pode não chegar por causa do próprio spam, ou próprio de lixeira do nosso e-mail, né? Eu falo sempre assim, que e-mail, se fosse bom, não chamava e-mail, chamava inteiro, tá? Então não dá para confiar no e-mail, tá? Então é importante que a gente tenha, se for o caso, um WhatsApp com essas empresas, linkados direto com ela, para que elas nos informem o que está acontecendo. E aí eu falo para vocês, se for o caso, como nós fazemos aqui na Dinancorp, a gente tem, cada cliente nosso tem um grupo. Tá? E se for o caso, cria um grupo entre a SST, a empresa de SST, e a nossa cliente. Nós. Então, o nosso cliente, a empresa que ele contratou, e nós, o departamento pessoal. Um outro cliente nosso, a empresa que ele contratou, e nós, o departamento pessoal. Silencie os grupos para não ter problema, mas acompanhe as conversas dos grupos que for sobre SST, informe o que está acontecendo direto ali. Tá certo? Para que todos falem a mesma língua e para que a gente não fique ligando para a empresa SST, depois tem que ligar para o nosso cliente para falar para ele o que está acontecendo. Faça uma comunicação bem tranquila. O WhatsApp é show de bola para isso, além da confiabilidade que ele sugere para a gente, né, que ele traz para a gente. Tá legal? Então, eu acho, no meu ponto de vista, que a procuração ela tem que ser feita, lembrando que ela tem que ser feita com os fins específicos. Só o grupo SST, ele não tem que ter outro tipo de acesso às rotinas ou às informações das nossas empresas, tá legal? Eu acho que é por aí. Então, lembrando de novo, não estou falando aqui que, nossa, os escritórios de contabilidade não devem fazer o SST por eles, não é isso? Estou dizendo assim, o risco da gente, que a gente faça um SST, né, é um risco iminente de criar um problema futuro para o nosso cliente. Vou dar um exemplo, né? Tem muita gente que liga, como nós temos representação de alguns sistemas aqui, inclusive o nosso, que é DC System, a gente acaba conversando com muitos contadores. E os contadores, né, que eu tenho percebido, falam assim para a gente, viu, vocês têm aí um sistema que ele gera para mim os arquivos de SST para eu entregar ao e-social? Nós temos sim, tá? Mas eu faço questão de não vendê-los, tá certo? Porque eu sei que o contador vai entrar numa fria, porque ele vai acabar pegando os laudos técnicos, os PPRAs da vida, os PCMSO, e vai acabar copiando alguma informação que não deveria, vai transmitir essa informação para frente sem conhecimento técnico de agentes nocivos, risco de ambiente, de trabalho, né? E risco do próprio trabalho em si, e vai transmitir isso para o social. Isso vai gerar um problema gigantesco para a empresa e para o escritório de contabilidade. O nosso cliente, né, entrar com pedido de indenização contra nós mesmos. Então, existem sistemas nossos, inclusive, que faz esse tipo de trabalho. Sim, eu quero vender esse sistema em hipótese alguma, eu quero distância, tá certo? Eu quero que realmente os profissionais da área contábil só utilizem um sistema como esse se ele realmente tiver técnicos de segurança de trabalho dentro do próprio escritório de contabilidade. Aí faz todo sentido. E aí oferecendo, sim, um trabalho para o cliente e cobrando pelo trabalho diferenciado da contabilidade, que é o que eu prego sempre. Eu acho que a área contábil precisa trabalhar como consultoria. Então, existe muito trabalho para a gente oferecer, mas loucuras não se deve fazer, tá legal? Então, assim, se ficou claro, ótimo. E se não ficou claro, pergunta, hein, pessoal, tá legal? Eu vou passar para o assunto da frente aqui, vamos lá. Aí a gente pergunta assim, né? Os MEIs, né, até pus lá em cima, MEIs, serviços gratuitos, olha que maravilha, né? Eu tenho percebido que os colegas acabam prestando serviços gratuitos para os MEIs. Gente do céu, não façam isso, tá? Então a gente acha que o MEI é e a gente fala, eu também, tá? Vou falar que eu sempre fui preconceituoso com relação ao MEI. É outro cara que eu falo que se fosse bom não era MEI, né? Era inteiro, tá certo? Eu brinco da mesma forma do MEI. Mas é importante que a gente tenha a percepção que o MEI, ele é um empresário. A partir do momento em que ele acabou abrindo um MEI, e vale aqui, né, como tem muita gente assistindo, vale aqui uma chamada de atenção também. Eu participei de um curso da Previdência Social, que chamava-se Formadores em Previdência Social, e lá tinha, inclusive, o vice-presidente da Previdência estava lá, e aí eles comentaram, né, que a Previdência mudou o foco, ela não é mais assistencialista, ela é uma empresa agora seguradora, e que ela vai dividir com as empresas os problemas que ocorrem dentro da empresa. Então, um acidente que ocorreu
com base em uma negligência, o assistencialismo abraçava, mas a empresa seguradora não abraça. Então, eles disseram muito claramente que eles vão realmente mover ações contra as empresas para que as empresas assumam esse funcionário até os 70 anos dele. Tá? Se ela prejudicar dele, ou ele ou a família dele, com a morte do colaborador, eles vão fazer isso. E eles têm poderes para isso. E eles até comentam, né, que a gente tem que tomar um certo cuidado com a abertura de mês, né? Então, por quê? Porque a gente às vezes abre MEI como se fosse, às vezes uma sogra, uma prima, um filho. A gente acaba abrindo MEI só para fazer a contribuição, né, de 5%, tá, para eles. Que é bem mais em conta do que a gente recolher 11% ou 20%. Porém, também ficou muito claro lá, né, nesse curso que a gente fez, que se acontecer isso, e for realmente percebido que foi aberto um MEI como fraude, em razão de não movimentação desse MEI, quando chegar lá na frente, for pedido a aposentadoria, a Previdência vai fazer questão de entrar com uma ação cancelando, anulando realmente a aposentadoria desse MEI. Tá? Com base, aí sim, em indício de fraude. E ele vai ter que se proteger ou pagar realmente a diferença entre 5% e 6% e 11%, que são mais 6%, sobre todo o período, aí ele consegue se aposentar. Então, é importante a gente ter isso em mente, não abra um mês como se fosse, né, doar balas para as pessoas, não. A MEI, ela tem que ter um caráter que é realmente a condição de microempresa, de micro e pequenos empreendedores, né? Então, microempreendedores individuais. E assim, então, quando a gente olha para um MEI, nós não devemos ver esse MEI como uma empresa, né, como um autônomo melhorado. Nós temos que ver esse MEI como alguém que realmente conquistou o primeiro passo na vida dele e que esse primeiro passo corresponda realmente a um caminho que nós vamos fazer ele seguir. E a lei, ela é muito clara, ela fala, né, a lei do E-Social, né, da SST, ela fala que esse MEI é obrigado, até inclusive o Rodrigo comentou isso, a partir do primeiro colaborador que ela colocar, né, que ela colocou um colaborador, automaticamente ela está obrigada ao SST. Então a gente tem até receio de falar isso para o cliente, gente, falem sem medo. E cobrem pelos serviços que a gente presta, tá legal? Então, se você presta um serviço para o MEI, outro dia eu vi uma colega falando, né, ela tem uma MEI que é faxineira, tá? Então ela estava comentando, coitada da MEI, nossa, onde já se viu, Paulo, cobrado uma faxineira? Exatamente, Camila, o MEI está criando o corpo. Então, assim, ela comentou, imagina, cobrado uma faxineira, coitadinha, pobrezinha, né? E aí ela acabou realmente observando que a MEI, né, eu falei assim, vamos fazer um cálculo rapidinho aqui, eu falei, vamos, na pior das situações, a sua cliente, ela cobra de diária, né, ela é faxineira, ela cobra R$150 no mínimo, que é o que qualquer uma cobra, inclusive na cidade de Jaú, que é pequenininha assim. Então, R$150, se você multiplicar por 22 dias, porque a gente vai dar o sábado e domingo para ela descansar, são R$3.150, R$3.300 por mês, tá? Como essa pessoa não tem condições de pagar, não é mesmo? Então, assim, R$3.300, até comentei com a colega, eu falei assim, por acaso você recebe isso líquido? Né? Ela ficou em silêncio, deu um sorrisinho e realmente não recebe isso líquido, tá certo? Porque ela tem as despesas dela, então ela cobrava anualmente, isso ela mudou um pouco a perspectiva, acho, depois dessa nossa conversa. Então, acho que nós devemos realmente fazer com que o MEI se transforme no empresário, que ele tenha conhecimento dessas responsabilidades, tá? Ele observe que realmente é importante que ele veja que tudo que o MEI faz tem consequências, inclusive o governo cada vez mais tratando o MEI como um empresário, né, que tem responsabilidades, e é assim que a gente tem tratado daqui para frente, tá certo? Então, oferecer serviços de qualidade para o MEI, informar que ele realmente tem que entregar o SST, não vamos nos sentir culpados por isso, tá certo? Não devemos nos sentir culpados e mostrar realmente as obrigações que existem, tá certo? Vamos voltar aqui um pouquinho. Bom, pessoal, tem mais algum assunto? Só comentando, né? Nem essa, o Paulo bem colocou do mês gratuito, né? Prestar os serviços gratuitos, né? Às vezes você, contador, deixa o serviço gratuito. Aí você fala para a pessoa que tem essa parte de SST, ela tem um colaborador. O técnico que vai logar, ele não vai fazer de graça também, porque você vai conversar com coitadinho, ele é um MEI,
uma pessoa só, olha que pequenininho. Eu falo, não, eu tenho o meu registro técnico, eu vou laudar, eu vou fazer os documentos, eu não posso deixar de cobrar. O contador não tem CLC, é a mesma coisa. O mesmo serviço e outra, esse técnico de segurança, ele vai precisar do contador. E a gente vai ser o parceiro, a gente precisa de informações para passar para o SST. Então, porque para ele, tudo bem, vamos pagar o quanto for, e para vocês, contadores, não. Então, assim, é um trabalho em conjunto. Então, da mesma forma que tem um ótimo trabalho, o SST, o contador tem um ótimo e fundamental trabalho dentro da empresa também. Obrigado, Rodrigo. Com relação às empresas, demais empresas, como que nós devemos ver, inclusive com relação ao próprio MEI? Então, qual é o papel que eu gostaria realmente de passar a mensagem para os contadores, né, para nós aqui da área contábil? É que a gente tivesse em mente que existe a obrigação do E-Social, mas que essa obrigação ela pode ser revertida como questão estratégica para os nossos clientes, né? Então, se você parar para enxergar, apesar de ser uma questão obrigatória, qual a empresa, e pergunta para qualquer colaborador se ele gostaria de correr riscos dentro do ambiente de trabalho, se ele gostaria de saber que ele pode a qualquer momento perder a vida, ou perder um dedo, né, ou perder uma unha que se quer, ou mesmo se machucar dentro do ambiente de trabalho. Então, a resposta vai ser sempre não, né? E se ele realmente gosta do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que o médico do trabalho faz quando ele vai fazer um exame, né, demissional, periódico, ver se ele gosta disso, né? Ele vê se ele contrataria esse médico, né? Então, com certeza, ele vai dizer que não. Então, nós da área contábil devemos trabalhar com a vertente de mostrar para o nosso cliente que, assim, é importante que ele tenha um posicionamento legal dentro da empresa dele e aproveitar que realmente, já que trouxe a obrigação à legislação, que ele use isso, né? Então, usufrua disso, tá? E mostre isso para os clientes, para os colaboradores dele, que a empresa está investindo sim em segurança de trabalho. E que ela, como ela está investindo em segurança de trabalho, ela está muito preocupada com a qualidade de vida que ele vai ter no futuro. E exemplo disso, né, tem um cliente nosso antigamente, que tinha um cara lá que era soldador, eu sempre entrava na linha de produção e ele colocava colírio nos olhos, tá? E esse colírio ele é muito forte, tá? E a gente sempre chamava a atenção dele, mas parece que não adiantava muito. Ele usava lá o óculos, mas quando você virava as costas, ele não colocava, né? Então, um dia eu falei, cara, um dia você vai se arrepender disso. E aí, há uns 3, 4 anos atrás, eu encontrei ele num ponto de ônibus e eu falei o nome dele e ele falou assim, é o Paulinho, tá? Então, assim, eu estava a 1 metro dele, eu falei, é o Paulinho? Eu falei, é o Paulinho. Ele falou, nossa, lembrei de você, Paulinho, você tá bom, cara? Eu falei, tô bem, e você? Ele falou, eu fiquei cego, tá? Então, assim, por quê? Porque usou demais aquilo lá, que ele falava assim, inclusive, você chamava atenção pra caramba minha e eu levava na brincadeira. Hoje eu não consigo ver meus netos. Tá? Então, é importante a gente tomar muito cuidado com isso. Então, transformar uma obrigação numa visão estratégica aos olhos da empresa é um negócio muito legal. Porque todo mundo que é interessado na empresa, não só os colaboradores, mas a comunidade em geral, a família dos colaboradores, o governo, os sindicatos, todo mundo é interessado, os fornecedores nossos, que são os chamados stakeholders. Esse povo aí, eles são muito interessados que o nosso negócio vá bem. Então, é importante que o nosso cliente entenda que a gente não gostaria que ele usasse isso como uma ferramenta de obrigação, ou seja, que ele realmente pagasse para uma empresa para fazer esse serviço e fingisse que faça esse serviço só para entregar a obrigação. Não tem o menor sentido, mesmo porque hoje talvez esteja saindo em média de R$500 mês, vezes 12, são R$6.000 para ficar jogando no lixo à toa, né? Então é importante a gente utilizar mesmo o serviço dessas empresas de SST. Nosso posicionamento é que essas empresas devem fazer treinamento com os colaboradores dos nossos clientes e as empresas que realmente não prestarem o serviço de qualidade, elas devem ser banidas do nosso cardápio para oferecer para os clientes que a gente tem como cliente. Então é importante que os contadores enxerguem dessa forma. Lembrando que o escritório de contabilidade também é obrigado a entregar o SST, né? Então a gente às vezes olha para o cliente e esquece da gente, né? Então a gente tem que olhar para a gente também, tá? Dessa obrigatoriedade. Então, lembre-se de você firmar uma parceria com uma empresa decente da área de SST e realmente pedir para que eles ofereçam serviço de qualidade para que a gente possa fazer nossos treinamentos de brigada de incêndio e tudo que for possível dentro da empresa para que a gente possa oferecer isso e uma condição melhor de trabalho e uma condição melhor de vida para os nossos colaboradores, tá certo? Então, não só as empresas em si, mas o nosso escritório também precisa fazer isso. Nossos clientes e o nosso escritório. Tá legal? Então é isso, gente. A minha preocupação maior realmente
Legal, ótimo. Aí o Ari está comentando que lá no escritório deles, eles direcionam os clientes, e os clientes realmente que tomam a decisão. Eu acho que é por aí. Só lembrando, né, aproveitando que o Ari falou, é claro que o Ari toma esse cuidado, tá? Mas aproveitando, gente, por isso que eu falei que a gente não pode perder o foco. A gente sabe que está na obrigação, né? E se a gente deixar muito para os clientes, o cliente se mata, né? Então a gente tem que coordenar essa inclusão dessa obrigatoriedade. Então, notificar o cliente como fez o Ari, tá? Notificar por escrito como fez o Ari, para o cliente saiba e dar uma data final para ele, que além dessa data ele não pode passar, tá legal? Aí eu acho que a gente está fazendo um trabalho muito legal. Então, resumo de tudo que nós falamos. Nós acreditamos que os escritórios de contabilidade não devem assumir uma responsabilidade que não é nossa. Nós acreditamos que o escritório de contabilidade deve, sim, estar muito dentro da empresa com relação a essa obrigatoriedade, acompanhar as entregas, criar um canal de comunicação entre o cliente, a empresa de SST e o escritório de contabilidade e o departamento pessoal. Nós devemos fazer com que essas empresas que estão prestando serviço andem na linha junto aos nossos clientes, porque a gente é um representante muito forte do nosso cliente. Isso vai gerar um elo muito gostoso entre nossa empresa da contabilidade, a organização nossa contábil e o cliente. Ele vai perceber que ele pode confiar e que realmente a gente chama a atenção dele se ele estiver errado. E ele, na verdade, isso vai aumentar o nosso valor, né, de percepção junto ao cliente. Ele vai perceber que a gente realmente quer que funcione. O que nós não devemos fazer é deixar o cliente se virar, ele com a empresa de SST e a gente está fora dessa. Não devemos fazer isso. Nós também não devemos assumir responsabilidades, mas cobrar é gostoso. Então a gente tem que ficar nessa posição de cobrança, entendeu? De fazer o negócio funcionar. Para alguns talvez seja mais difícil, né? Mas se eu fizer isso, meu cliente vai deixar, não vai. Gente, o nosso filho não deixa de ser nosso filho quando a gente chama a atenção dele. Os nossos amigos são mais amigos quando a gente realmente chama a atenção dele, tá certo? E os nossos familiares são mais amáveis com a gente quando a gente chama a atenção deles. Os nossos clientes são muito mais fiéis a gente quando a gente chama a atenção deles. Então é importante que a gente se posicione realmente e faça com que os clientes entrem no SST sem dor, tá legal? Mas lembrando que existe um prazo aí, né? Os próximos dias aí começa a entrar em atraso a entrega do SST, tá legal? Então começou dia 10 de janeiro, então o próximo mês agora, dia 15 de fevereiro, a gente já passou do prazo, já começa a atrasar tudo isso aí, entendeu? Então faz o cliente dar uma corrida nisso, tá certo? E a gente também dará contábil. É isso, obrigado Rodrigo, obrigado pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, está aberto para vocês perguntarem ou se posicionarem, fiquem bem à vontade. A gente esticou um pouquinho o assunto, mas eu acho que é válido isso. E a gente vai fazer outros workshops, tá bom? Então, cada 10 dias, 15 dias, a gente aparece com um workshop para vocês. Gostaria de ter a participação de todos vocês. Logo, logo, nós vamos mudar o workshop para o YouTube, tá legal? E vai acabar virando um canal, realmente, da Dinancor, para a gente conversar não só com 30, 40 pessoas, mas abrir realmente para o Brasil inteiro, para que todos possam participar e acompanhar para a gente. Tudo de bom para vocês, fiquem com Deus. Obrigado, Rodrigo, pela participação, viu?